No capítulo 1, nós vamos estudar sobre o iluminismo e a independência das 13 colônias da América, viu? Então, vamos ver muitas coisas aqui, né? E aqui, olha, nessa imagem que abre o nosso capítulo, jogadores de futebol americano começaram a protestar durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos contra o tratamento que os negros recebem no país. Essa iniciativa, tomada por Colin Kaepernick na temporada de 2016, se espalhou e foi repetida por outros atletas. Alguns se ajoelhavam enquanto o hino era tocado e outros nem mesmo entravam em campo. Alguns se ajoelhavam enquanto o hino era tocado e outros nem mesmo entraram em campo, aguardando o término da música nos vestiários. Na fotografia, vamos ver jogadores do San Francisco Lakers que protestam ajoelhados em partida na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2016. Olha só, vamos estudar um pouco sobre o iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual surgido e difundido na Europa, principalmente no século XVIII. É bom lembrar que é chamado século das luzes, e esse século das luzes era justamente por se basear em evidências da ciência. E seus defensores propunham iluminar a sociedade por meio da razão, por meio da ciência. Por isso, esse período também é conhecido como esclarecimento, em referência ao verbo esclarecer, tornar claro, elucidar, ou ilustração, do verbo ilustrar, que significa tornar brilhante e polido. Os anos de 1700, por sua vez, são chamados de séculos das luzes. É nesse período que alguns filósofos buscavam explicações racionais para o comportamento humano e o desenvolvimento dos povos. Eles afirmavam que pela razão o homem, o ser humano, poderia conquistar a liberdade, o progresso e a felicidade. É tanto que com essa ideia nossa bandeira tem ordem e progresso, são bases do iluminismo, da filosofia iluminista. Para tanto, deveria se libertar de superstições, preconceitos e medos que se ligavam a ideias e sentimentos irracionais. Do mesmo modo, se costumes e tradições impedissem o progresso da sociedade, deveriam ser transformados ou abandonados. Essa valorização do pensamento racional é chamada de racionalismo. Então, racionalismo é a valorização do pensamento racional, daquilo que é baseado em evidências científicas. Vamos estudar neste capítulo que as novas ideias e transformações que vinham ocorrendo na Europa do século XVIII influenciaram também a América, estando presente nos movimentos que culminaram na independência das 13 colônias inglesas que formavam os Estados Unidos da América. Então vamos começar a ver aqui sobre o iluminismo. Olha, em 1751 e 1780 foi publicada a Enciclopédia. Em 1756 a 1767 foi a Guerra dos 7 Anos. Em 1764 foi a Lei do Açúcar. Em 1765 foi a Lei do Selo e em 1773 foi a Lei do Chá, Boston Tea Party.
e em 1776 Declaração de Independência das 13 Colônias, no dia 4/7 de 1776. Os iluministas divulgavam seus saberes a partir da publicação de livros, revistas e outros impressos. Lá na França, uma das obras mais importantes produzidas pelos iluministas foi a Enciclopédia, organizada pelo filósofo e escritor Denis Diderot e pelo matemático Jean Le Ronde d'Alembert. Publicaram em vários volumes Essa enciclopédia foi publicada em vários volumes entre 1751 e 1780, que reunia verbetes sobre saberes científicos, técnicos, históricos, literários e musicais. É tanto que até 1900, quase 2000, ainda se usavam as enciclopédias para pesquisas. A obra foi publicada pela Igreja Católica por seu tom crítico e inovador. A obra foi proibida pela Igreja Católica por seu tom crítico e inovador. No entanto, em 1782, mais de 25 mil exemplares já haviam sido vendidos. Os iluministas foram profundamente influenciados pelo experimentalismo e o racionalismo mecanicista, doutrinas científicas divulgadas no século XVII pelas obras de René Descartes e Isaac Newton, que são físicos, né? Ao contrário dos escolásticos da Idade Média, esses escolásticos eram os seguidores do pensamento da filosofia cristã medieval, que subordinava explicações sobre o mundo à verdade revelada por Deus. E esses cientistas escolásticos consideravam que o conhecimento estava em permanente construção. Aí aqui nós vamos ver essa gravura, certo? E aqui ainda na linha do tempo nós temos o Tratado de Paris, reconhecimento inglês, 1783, e 1787 a Constituição dos Estados Unidos. Nessa gravura, entre os séculos 17 e 19, nesta gravura, entre os séculos 17 e 19, artistas, filósofos e literatos costumavam se reunir nas casas de alguns aristocratas europeus para se divertir e debater ideias. Essa pintura aí reproduz um desses encontros, chamado de salões literários, leitura da tragédia O Órfão Chinês, no salão de Madame Geoffroy, onde E essa obra de Anicet Charles Lemonnier, 1743, 1824 de 1812, viu? Ela foi pintada em 1812. Era quando eles se encontravam para debater, para conversar. Tem uma mulher aqui no meio, tem outras mulheres aqui ao redor. Isso tudo era as pessoas mais ricas, né? Que tinham mais estudos. Nem todo mundo participava dessas reuniões. A ciência e a fé. René Descartes foi um filósofo e matemático francês, 1596-1650. Autor do livro Discurso do Método, ele também defendia a tese de que a dúvida é o primeiro passo no processo da construção do conhecimento, rompendo com a ideia medieval de que tudo saber derivava da verdade revelada por Deus. Ele inaugura então o empirismo, uma filosofia que não admitia milagres, pois era fundada no entendimento racional e na verificação experimental. O outro cientista físico foi o inglês Isaac Newton, 1642-1727. Ele foi o fundador
da física mecânica clássica, identificou o princípio da gravidade universal, propondo que o universo seria governado por leis físicas e não por forças divinas. Assim como Descartes, ele partiu de suas dúvidas e observações para explicar os fenômenos naturais. Newton não negava a existência de Deus, mas propunha que caberia à ciência entender, por meio de observação e de experimentação, a lógica racional da criação divina. Ok? Então, Isaac Newton e Descartes, eles são muito importantes nessa era, que é a era do iluminismo. Então, tanto que Isaac Newton ele acreditava em Deus, mas ele pegava e dizia que a ciência também explicava a criação divina. Aí das ideias à ação, das ideias à ação. Assim como os cientistas dos séculos 17 e 18 tentavam encontrar regras e leis que explicassem os fenômenos naturais, os iluministas desenvolveram os princípios sobre o funcionamento das sociedades. Lembram de sociologia, né? O funcionamento das sociedades, certo? Eles defendiam, por exemplo, que todos os indivíduos nascem livres e iguais perante a lei. Fundamentos que não eram levados em conta na sociedade estamental, ou seja, essa sociedade que era desigual, que nem no absolutismo monárquico, que reprimia a liberdade de seus súditos. E daí o iluminismo não só sustentou as críticas ao antigo regime, mas também estimulou e orientou as ações que tendiam derrubá-lo, além de apontar propostas para uma nova ordem. Na França, as ideias iluministas vão assim culminar na Revolução Francesa, né, que em 1789 foi muito importante no mundo todo. Ela tinha o lema de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa Revolução Francesa levou à tomada do poder, né, pela burguesia na Europa. Na América, ela inspirou as lutas da independência que puseram fim ao domínio colonial. Em Portugal e em outros países ou reinos, deu origem a um sistema político que ficou conhecido como despotismo esclarecido. Ok? Então a Revolução Francesa é muito importante na vida de todas as pessoas, porque foi a partir dela que a riqueza, né, tinha que ser distribuída para todo mundo e não só ficar com a monarquia, né? Então a burguesia tomou poder. Depois a burguesia foi se enriquecendo e perdeu essa ideia de que todo mundo deveria participar do poder e que todo mundo tinha direito a ter uma vida melhor sem muito problema. Nessa figura aqui nós temos a lição de geografia de Pietro Loggi de 1750, certo? Essa pintura representa uma família burguesa tomando lições, um exemplo da busca pelo conhecimento que marcou o período. Então aqui uma pessoa estudando, certo? A burguesia estudando, certo? Lembrar que nem todo mundo tinha educação nessa época, nem todo mundo tinha acesso às escolas, era uma situação difícil, só quem era rico mesmo que tinha, né? Como muita gente hoje não tem. Política e economia para os iluministas. Os pensadores iluministas buscavam compreender e explicar diferentes aspectos da vida social. Parte deles dedicou-se mais à economia, outros à política, outros à educação, à justiça ou às artes. Criaram-se escolas de pensamento, clubes e sociedades dedicados à ampliação e à divulgação do conhecimento científico que influencia o Ocidente até os dias de hoje. No caso da política, um dos principais alvos da crítica iluminista era a monarquia absolutista, como eu já tinha falado, justificada pela religião e pela tradição. O monarca era considerado uma pessoa de natureza diferente, superior às demais, né? Então, diziam que era enviado de Deus, que era representante de Deus, né? Mas
Aí os iluministas criticavam essa história. John Locke, 1632-1704, ele é autor do segundo Tratado do Governo Civil e de Ensaios sobre o Entendimento Humano, ambos de 1690. Contestava o absolutismo já no século XVII. Ele defendia a ideia de que a vida, a liberdade e a propriedade privada são direitos naturais, inalienáveis, ninguém poderia tirar tais direitos do ser humano. Para ele, os governos surgiram por meio de um contrato social feito entre os homens para garantir a preservação desses direitos. Assim, caso o governo não cumpra sua razão de ser, proteger e garantir o livre uso da propriedade privada, a sociedade tem o direito à rebelião e à substituição do governo tirânico. O novo governo estabelecido deveria partilhar as decisões sobre assuntos de interesse comum com o parlamento formado por proprietários de terra. Aqui tem o retrato de John Locke, ele é retratado em pintura de Geoffrey Kneller, de 1697. Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele nasceu em 1689 e morreu em 1755. Em seu livro O Espírito das Leis, de 1748, analisou os diferentes regimes políticos, criticou o Estado absolutista francês e fez elogios ao governo inglês, que era controlado pelo parlamento e não apenas pelo monarca. Ele propunha a divisão do Estado em 3 poderes independentes, como o legislativo, que até hoje, né, e aqui o Brasil também, que elabora as leis, o executivo, que governa o Estado, e o judiciário, que julga e estabelece a punição aos que desobedecem às leis. Essa divisão impediria que o poder se concentrasse nas mãos de um só grupo ou pessoa. Esse, então, aí tem a foto de Jean-Louis de Secondat, Barão de La Brede, herdou do seu tio o nome de Montesquieu. Isso é uma aquarela de François Ganneray, de 1801. Aí Voltaire. Voltaire, ele é um escritor, historiador, poeta e dramaturgo. Ele nasceu em 1694 e morreu em 1778. Ele ficou conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à censura. Defensor da liberdade de expressão, teria dito a frase: "Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las." Vem, filho, pra cá, filho, por favor. Vem aqui, ó. Tomar cachorrão com as pernas. Defensor da liberdade de expressão, teria dito a frase: "Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las", cuja autoria é questionada por pesquisadores. Em seu livro Cartas Inglesas, de 1733, defendia uma monarquia esclarecida. Que respeitasse os seus direitos individuais. Aí tem Voltaire, cujo nome real era François-Marie Arouet, retrato por Nicolas de Largillère em 1730, ok? Aí vamos estudar mais outra pessoa chamada Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Autor de Contrato Social e Emílio, ambos de 1762, fez as críticas mais radicais ao antigo regime e era favorável à formação de um governo popular em oposição à monarquia absolutista. Conhecido como pai da democracia moderna, defendia a soberania popular. Conhecido como pai da democracia moderna, defendia a soberania popular, com o povo exercendo sua autoridade diretamente, sem intermediários. Suas ideias tiveram grande aceitação entre as camadas populares e a pequena burguesia europeia. Essa é uma foto aí de Jean-Jacques Rousseau, retratado por Quentin de la Tour no século XIX.
Essa aí é uma foto então de Jean-Jacques Rousseau, retratado por Kent de la Tour, do século XVIII. A economia. No campo econômico, os iluministas opuseram-se ao mercantilismo por meio de novas teorias econômicas, a fisiocracia e o liberalismo. Segundo os fisiocratas, a terra era a única fonte de riqueza e a agricultura a única atividade verdadeiramente produtiva. O comércio e a indústria eram empreendimentos secundários, meramente transformadores. O liberalismo, cujos princípios foram formulados pelo escocês Adam Smith, 1723-1790, propunha que a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho, exercido por indivíduos livres, e isso o diferenciava dos pensadores anteriores. Isso diferenciava dos pensadores anteriores que acreditavam que os metais preciosos e a terra, bens cuja quantidade é fixada pela natureza, eram os geradores de riqueza. De acordo com os ideais do liberalismo, a economia possuía leis próprias que a regulavam naturalmente, sem a necessidade de maiores intervenções do governo. Por isso, os liberais adotavam o lema fisiocrata laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Para eles, a livre interação entre os indivíduos, cada qual buscando satisfazer seus próprios interesses, acabaria produzindo o melhor resultado possível, como se houvesse uma mão invisível, conduzindo as relações econômicas. Segundo essa teoria, a intervenção do Estado no mercado, como era praticada no sistema mercantilista, atrapalharia o desenvolvimento econômico. Por outro lado, a livre concorrência, a divisão do trabalho e o livre comércio seriam indispensáveis para o aumento da produtividade e para o progresso, que é o que acontece hoje, né? A livre concorrência, a divisão do trabalho, o livre comércio. Por isso, os governos só deveriam interferir na economia das nações para facilitar o desenvolvimento natural dessas dinâmicas. A obra de Smith é considerada ainda hoje um manual do capitalismo liberal. A relação entre o iluminismo e o liberalismo. O iluminismo procurava modificar a noção da sociedade e governo, propondo a substituição do poder absoluto dos reis e dos privilégios da natureza e do clero. Defendia a liberdade e os direitos individuais, a igualdade entre os homens e a divisão dos poderes. Os princípios iluministas não ficavam restritos à política e também foram transportados para a economia. Assim como o governante deveria interferir menos nos assuntos do reino, o Estado também deixaria de interferir na economia, para que ela pudesse fluir de maneira mais autônoma. De forma geral, tanto os teóricos políticos quanto os teóricos econômicos desse período defendiam os interesses da burguesia, que desejava maior participação no governo e liberdade comercial para seus negócios, baseando-os na livre concorrência. Tais fundamentos econômicos foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo e influenciaram a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Princípios liberais são adotados em muitos países até hoje. Vamos estudar agora sobre o despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido. Influenciado pelas ideias iluministas, alguns monarcas europeus buscavam administrar seus reinos de forma mais racional, eliminando alguns privilégios e cobrando impostos de todas as camadas sociais. Também incentivavam a educação e a produção artística, praticavam reformas na justiça, estimulavam a atividade manufatureira e, em alguns estados, aboliram a servidão, a abolição da escravatura, aquela atividade manufatureira, que todo mundo sabe, no entanto, ainda continuavam governando de forma autoritária, pois eram contrários à divisão do poder. Por isso, esse tipo de governo ficou conhecido como despotismo esclarecido. As reformas realizadas em Portugal pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, são um bom exemplo do despotismo esclarecido. Para diminuir a dependência que Portugal tinha da Inglaterra, Pombal reativou a produção de manufaturas,
dificultou importações e modernizou o ensino. Também criou várias companhias de comércio, concedendo-lhes um monopólio de compra e venda de produtos no reino e em suas colônias. Em 1759, para diminuir a influência do clero nos assuntos de Estado, ele expulsou os jesuítas de Portugal e de seus domínios, ou seja, aqui do Brasil também, transferindo o controle da Inquisição para a coroa. Pombal também foi responsável pela reconstrução de Lisboa, após o grande terremoto que destruiu a cidade em 1755. A racionalidade de sua administração se reflete no plano da cidade. As antigas vielas medievais, estreitas, curvas e desordenadas, foram substituídas por ruas amplas, paralelas e regulares, como se pode ver nas imagens a seguir. Então você vai ver aí grandes ruas, avenidas, certo? Tudo organizado, e não aquelas vielinhas pequenas como a gente vê em vários lugares. Também foram déspotas esclarecidos. Frederico II da Prússia, amigo pessoal de Voltaire, José II da Áustria e Catarina II da Rússia. Então aqui nós temos uma gravura representando a planta de Lisboa antes do terremoto de 1755. E aqui nós temos uma imagem de 2015, ela é de satélite, da cidade de Lisboa. A cidade mantém o traçado planejado por Pombal desde os tempos antigos, certo? Então nós vamos ver aí como ele queria que fluísse, escoasse toda a produção, tivesse ruas largas, que levasse para o comércio ser difundido, ser mais ampliado. Influências do iluminismo na América. Enquanto na Europa prevalecia a vontade de mudanças em relação ao antigo regime, as elites coloniais norte-americanas, desejando o fim das restrições ao comércio com o Velho Mundo e influenciadas pelas ideias iluministas, passaram a questionar o domínio metropolitano, iniciando um movimento de emancipação política. A luta pela independência das 13 colônias inglesas, chamada por muitos de Revolução Americana, influenciou as demais colônias da América, que também começaram a questionar a dominação das metrópoles. O domínio inglês sobre as 13 colônias. A colonização inglesa das 13 colônias da América do Norte seguiu modelos distintos de exploração e ocupação do território. Nas colônias do Sul predominavam os latifúndios. Os colonos usavam a mão de obra de africanos escravizados e plantavam produtos tropicais como algodão e tabaco, que eram exportados para a Inglaterra. Nas colônias do Norte, predominavam as pequenas e médias propriedades. Com o uso de mão de obra livre, os colonos desenvolveram a policultura, a pecuária, a pesca, o comércio de peles e a manufatura. Esse comércio de peles é falado naquele filme que tem Leonardo DiCaprio, né, O Regresso, né, que é bem pesado, né, tem, os índios pegavam, atacaram tudinho, tal, tem muita morte, essas coisas assim, viu? E as atividades voltadas principalmente para o consumo das colônias. Também criaram uma significativa indústria naval, produzindo as embarcações usadas no chamado comércio colonial. Aí nós temos aqui as 13 colônias inglesas da América do Norte, no século XVII. Temos New Hampshire, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida e Geórgia. Ainda tem ali a Louisiana perto e o Quebec lá em cima. A representação de uma pequena propriedade rural na Pensilvânia por volta de 1700. Né? Isso é uma xilogravura colorizada de autoria desconhecida do século XIX. E aqui nós temos a representação de escravizados trabalhando em grande plantação de algodão na Geórgia. É uma gravura colorizada de autoria desconhecida do século XIX. Então aqui, ó, fundadas entre 1607 na Virgínia e 1733 na Geórgia, as 13 colônias inglesas ocupavam grande parte da costa atlântica da América do Norte. Então nós temos aí as colônias inglesas até o século XVII e a possessão espanhola lá na Flórida, perto do Golfo do México. Claro que depois os ingleses tomaram a Flórida, né? E a gente vai ver isso depois, e
Essa parte que era possessão espanhola deixou de ser. Aí vamos aqui. Os perfis dos colonos também se diferenciavam. No norte predominava uma população formada por agricultores, pequenos proprietários, comerciantes e produtores de manufaturas. No sul, um pequeno grupo de latifundiários compunham uma rica elite e pequenos proprietários formavam a reduzida camada média. A base da sociedade sulista era composta de africanos escravizados responsáveis pelo trabalho nas lavouras. Então, quando você vê um filme em que tem os negros trabalhando nas lavouras lá nos Estados Unidos, então ela é sulista, né? Ela é das colônias do sul. Na economia havia uma ligação entre as colônias inglesas nas Antilhas, as colônias inglesas da América do Norte e a África, conhecida como comércio triangular. Se você for olhar aí na figura, tem aí o comércio triangular, viu? Os colonos do norte importavam melaço, um subproduto da fabricação do açúcar, diretamente das Antilhas, em troca de alimentos e outros artigos. Com o melaço produziam rum, bebida alcoólica utilizada como moeda na compra de escravizados na África. Os escravizados eram revendidos nas Antilhas e nas colônias do sul. O comércio também envolvia a Europa, onde se podia trocar o açúcar antilhano por manufaturados. Essa relativa liberdade comercial não existia nas colônias ibéricas. Então, nós temos aqui o comércio triangular das colônias inglesas da América do Norte, certo? Ele fazia comércio com a Inglaterra, com produtos manufaturados, e mandavam tabaco e algodão, certo? Com as Antilhas, moedas, açúcar, melaço, cana, alimentos e outros produtos, outros artigos. Ainda tinha o rum e africanos escravizados. Então tem o comércio metrópole-colônia, comércio triangular, comércio triangular, colônias do norte e colônias do sul, né? Aí isso aqui é na América do Norte. A gente ainda não está chegando no Brasil ainda não, viu? Os primeiros conflitos. Até o início do século XVIII, as colônias norte-americanas possuíam relativa autonomia administrativa em relação à Inglaterra. Os governadores locais nomeados pela metrópole conviviam sem grandes conflitos com as assembleias dos colonos. As tropas inglesas eram bem reduzidas e cabia aos colonos proteger seus bens em conflito com os nativos ou com os colonos franceses vizinhos lá do Canadá. Aí tem a Guerra dos 7 Anos. Em 1756 a 1766, a relativa autonomia das colônias foi abalada, né? Daí gerou a Guerra dos 100 Anos, de 7 anos. Daí gerou a Guerra dos 7 Anos. O conflito travado entre França e Inglaterra recebeu apoio de diferentes governos europeus. A guerra envolveu disputas por território e estendeu-se até a América. Com a ajuda dos colonos norte-americanos, os ingleses venceram a guerra, tomando territórios franceses no Canadá e no Caribe. Contudo, os enormes gastos militares deixaram a Inglaterra em sérias dificuldades financeiras. Para superá-las, o governo inglês criou novos impostos para suas colônias e endureceu o controle sobre suas atividades comerciais. Em 1764, a Lei do Açúcar impediu que esse produto fosse comercializado diretamente entre as colônias, dificultando o comércio triangular, né? Vocês sabiam que a gente já viu lá em cima, anteriormente. No ano seguinte, a Lei do Selo criou uma taxa para a circulação de impressos na América Inglesa. Os colonos organizaram um grande boicote, deixando de comprar produtos da Inglaterra, né? Porque a Lei do Selo é com relação à importação de produtos da Inglaterra. O cancelamento da Lei do Selo em 1766 acalmou os colonos. Nos anos seguintes, porém, novas medidas como os impostos aos importados e maior fiscalização motivaram o reinício de conflitos. Então é a mesma coisa de hoje, né? A gente compra um produto lá da China pelo Wish, ao não sei o que, e um monte de coisa, aí nós pagamos o imposto lá e o imposto aqui. Se esse produto tiver taxação, né, na alfândega, aí a gente paga outro imposto.
Aí vamos lá, né? Só que hoje a gente não tem mais guerra nessas coisas, mas já teve, né? Aí as guerras da independência, as guerras de independência. Em 1773, a Inglaterra criou a Lei do Chá, que concedia o monopólio sobre o comércio do chá à Companhia das Índias Orientais. A Inglaterra criou. Em 1773, a Inglaterra criou a Lei do Chá. Em 1773, a Inglaterra criou a Lei do Chá, que concedia o monopólio sobre o comércio do chá à Companhia das Índias Orientais. Isso provocou aumento dos preços do produto muito consumido na América, estimulando diversos protestos entre os colonos. O principal deles foi conhecido como Festa do Chá de Boston, Boston Tea Party em inglês. Disfarçados de índios, alguns colonos invadiram navios ingleses e lançaram todo o carregamento de chá ao mar. Em resposta, a Inglaterra decretou uma série de medidas punitivas chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. Então aqui nós temos uma gravura dos colonos, ela é colorizada de 1846, representando o protesto conhecido como Festa do Chá de Boston, ocorrido em 1773. Aí, para continuar, nós vamos ver aqui que os representantes das colônias norte-americanas exigiram o fim dessas medidas. A negativa do governo britânico aumentou as tensões entre a Inglaterra e suas colônias, até que em 4 de julho de 1776, por isso que o feriado lá é 4 de julho, representantes dos colonos aprovaram a Declaração de Independência, proclamando a fundação dos Estados Unidos da América. A Inglaterra não aceitou essa decisão e teve início a guerra pela independência. Então, a independência dos Estados Unidos é no dia 4 de julho de 1776. Os confrontos duraram 5 anos, né? Porque a Inglaterra não aceitou essa decisão da independência dos Estados Unidos. No início, o bem treinado e equipado exército britânico obteve várias vitórias, porém em 1777 a França declarou seu apoio aos revoltosos, enviando mais de 6.000 soldados. O governo francês queria vingar-se da Inglaterra por causa da derrota na Guerra dos 7 Anos. A Espanha também ajudou os norte-americanos com soldados e dinheiro. Em 1781, os ex-colonos cercaram e derrotaram o exército britânico, obrigando a Inglaterra a reconhecer sua independência em 1783 no Tratado de Paris. Mas isso não quer dizer que eles são bonzinhos, não, viu? Tinha interesses econômicos, políticos por trás disso tudo, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, que mostra quando foi feita a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É uma tela, óleo sobre tela, de John Trumbull, feita entre 1786 e 1820. Ela representa a cerimônia em que se declara a independência das colônias norte-americanas em 4 de julho de 1776. A nossa independência ela vai ocorrer no dia 7 de setembro de 1889, viu? Vai demorar ainda muito tempo, vai quase 100 anos. Aí a Organização da República Estadunidense. Terminada a luta... A Organização da República Estadunidense. Terminada a luta pela independência, 2 décadas políticas... Terminada a luta pela independência, 2 tendências políticas disputavam o controle do Estado Novo, os republicanos e os federalistas, né? Que hoje a gente viu, né? Trump era republicano e Biden era democrata, né? Então, antes era republicanos e federalistas. Aí o representante do republicano é Thomas Jefferson, em retrato pintado por Archer B. Durand no século XIX. O que é que o republicano defendia? Ele defendia um governo central fraco e grande autonomia dos estados. O representante da federalista, Alexander Hamilton, em retrato pintado por John Trumbull, de 1804. Ele pregava a ideia de um governo central forte, limitando a autonomia dos estados.
A Constituição dos Estados Unidos da América foi aprovada em 1787. Em vigor até hoje no país, foi modificada por várias emendas. Entre outras normas, a Constituição estabeleceu o regime republicano e a divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então nós aqui também temos, né, a nossa Constituição, que ela é de 1988, a nossa Constituição de 1988, que ela divide o Estado, né, o Estado brasileiro, em legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é que faz as leis, o executivo é aquele que executa as obras e o judiciário é quem julga todas essas leis, certo? E nós, antes da Constituição de 1988, tivemos outras constituições que nós vamos falar depois, mas aqui nós estamos tratando da Constituição dos Estados Unidos. Vejam aí a população das 13 colônias de 1780, né? Aí tem a Virgínia com 538 mil, população total da colônia em 1780. Africanos e afrodescendentes era boa parte da população e brancos também. A população total das 13 colônias em 1780 era de 2.677.749 pessoas. E esse era o território das 13 colônias, certo? Então você vai ver que alguns estados, especialmente do sul, eles tem bastante negro, enquanto lá no estado das 13 colônias do norte, eles têm bastante branco, certo? Aí lembrar que tem muita perseguição contra os negros e tal, isso é para uma outra história. Em 1789, o Colégio Eleitoral elegeu George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Embora a Declaração da Independência defendesse a igualdade entre todos os seres humanos, a nova Constituição não incluía mulheres nem indígenas entre os cidadãos. Você está vendo aí como a situação lá não era assim tão igualitária, igual no Brasil, né? Que o voto feminino foi a partir de 1950. Além disso, ela não aboliu a escravidão, né? A gente está vendo aí pelo mapa, por essas populações que não tinha escravidão. Não. Além disso, você vai ver aí que ela não tinha abolido a escravidão justamente para manter essa mão de obra, né, barata, certo? E é um problema sério. Nós temos nessa página o documento que é composto por trecho do discurso proferido em 1783 pelo Dr. Ezra Stiles, presidente do Yale College, diante do governador e da Assembleia de Connecticut. Ele procura explicar os eventos que ocorreram na América do Norte desde 1776, quando foi declarada a independência dos Estados Unidos. Então vocês vão ter um tempinho aí para ler, certo? Eu quero que vocês leiam e não é preciso fazer essas questões, eu só quero que você leia esse texto, certo? Vou dar um tempinho para vocês lerem.
Pronto, então vamos aqui, olha, esse é Ezra Stiles, né? Isso aqui foi pintado em 1771 por Samuel King. Então, resumo, mapeando saberes. Mapeando saberes. Entre as ideias econômicas liberais destacam-se a fisiocracia, segundo a qual a única fonte de riqueza é a terra, e o liberalismo econômico, para quem o trabalho livre é a origem das riquezas. Ambas defendiam que a economia se autorregula naturalmente, não devendo, portanto, sofrer interferência do Estado. Em alguns reinos, em algum, em alguns reinos europeus, o iluminismo estimulou uma série de reformas que buscaram racionalizar a administração do Estado, sem, contudo, pôr fim ao absolutismo. Esse tipo de governo ficou conhecido como despotismo esclarecido. O Iluminismo, um movimento intelectual difundido na Europa no século XVIII, buscava explicações racionais para o comportamento humano e o desenvolvimento das sociedades. Entre os teóricos políticos e iluministas destacam-se John Locke, para quem os Estados Unidos deveria garantir a propriedade privada e a liberdade individual, Montesquieu, teórico da divisão dos poderes, Voltaire, defensor de uma monarquia ilustrada, e Rousseau, defensor de um governo de base popular. Os iluministas defendiam que todos os homens nasciam livres e iguais. Essas ideias ameaçavam a sociedade estamental e o absolutismo do antigo regime, baseados na desigualdade entre os homens e na submissão ao poder real. As ideias iluministas também influenciavam as lutas contra o sistema colonial. Nas 13 colônias inglesas da América do Norte, elas inspiravam uma série de revoltas contra a metrópole que culminaram em 1776 na Declaração da Independência. Os valores iluministas defendidos pelos líderes da independência dos Estados Unidos restringiam-se à liberdade de comércio e à igualdade de direitos entre colônia e metrópole. Eles não se estendiam aos escravizados, que continuavam sem liberdade, e às mulheres nem aos indígenas, que não tinham direito à participação política. A gente viu isso. As ideias iluministas exerciam até hoje enorme influência na forma como compreendemos a política, a sociedade, a economia e a religião. A independência das 13 colônias da América do Norte é um exemplo da influência iluminista na origem dos Estados Unidos. O liberalismo ainda hoje é discutido em diversos debates econômicos. As crises econômicas mundiais trouxeram à tona a questão sobre a validade e a necessidade ou não de os Estados Unidos exercerem o controle e a regulação dos mercados. Nós temos aqui uma atividade, eu vou diminuir mais aqui. Vocês vão fazer a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 vocês vão ler. A 6 vocês vão ler e vão responder aí, certo? É só leitura, não é para fazer a 6 no caderno, é só leitura e depois responder mentalmente. Mas vai responder a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Mas a 6 é para ler e vai responder mentalmente, não. Vai responder essas duas questões, a A e a B. Segundo Locke, é justo que uma pessoa possua mais terras do que a outra. Letra B. Podemos considerar as visões dos dois autores semelhantes ou diferentes. Então, nós temos aí essas duas questões, certo? Então, vocês vão ver aí, ó, que tá tudo aqui na tela. Vocês vão ter um tempinho aí para vocês fazerem, viu?
Aí quem quiser pausa pausa a imagem, né? E copia, tá bom? Ok.